Oi, pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um episódio do Assertiva Conecta e hoje eu estou aqui com a Carolina Nucci, CMO da WIMI. E nesse papo a gente vai falar um pouquinho sobre como uma empresa de inovação que trabalha muito com eventos e workshops presenciais precisou se adaptar e até se reinventar para esse novo contexto que a gente está vivendo hoje. Bom, Carol, primeiro, seja muito bem-vinda. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E primeiro eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho de você e contar um pouquinho da UIMI, do que vocês fazem lá. Obrigada, eu que agradeço. Estou feliz com o convite, com a oportunidade de compartilhar um pouquinho dos aprendizados. Bom, vamos lá. Contando um pouquinho sobre mim, eu tenho uma carreira bem maluca. Eu comecei como jornalista aos 16, cobria corrida de Fórmula 1, Stock Car. Aí, no meio do caminho, achei melhor mudar, fui para engenharia química, que é bem próximo. E aí, me formei em engenharia, mas não deu muito certo, não era esse o meu caminho. Encontrei no marketing um bom meio termo entre as humanas e exatas, precisava ter uma empresa que me aceitasse como era. Essa empresa foi a 3M, foi onde eu passei boa parte da minha carreira, foram quase 10 anos lá. E aí, no meio desse caminho, virei mãe, tenho uma filha de 3 anos e meio, o nome dela é Olivia, e aí fui buscar meu propósito, agora não mais em multinacional, mas no universo de inovação, de startup, e foi aí que eu conheci a WIMI, como cliente, pela 3M, inclusive, né, e me apaixonei, né, gostei tanto do outro lado que vim para o outro lado, né, e aí contando um pouquinho da WIMI, o propósito da WIMI está muito ligado à diminuição do gap entre grandes empresas tradicionais que têm um legado, têm muita experiência, muito conhecimento de mercado, de produto, mas que estão num momento de transição para um novo contexto, né, que está muito mais acelerado, né? E o propósito da WIMI nesse gap, né, para diminuir esse gap, é justamente descomplicar a mudança, descomplicar os novos métodos, né, o novo modelo mental, tecnologias e tudo mais, para que a gente possa, com isso, impulsionar as organizações e as pessoas que delas fazem parte, né? Então, com isso a gente traz métodos, traz abordagens, traz um novo jeito de trabalhar e vai transformando o jeitinho de trabalhar das grandes empresas, pouco a pouco, cada vez, a cada passo um pouco mais, né? Então, a IME trabalha muito com inovação, com design, com metodologias ágeis e outros métodos contemporâneos, justamente para trazer essa agilidade, essa contemporaneidade, o foco no cliente para grandes organizações. Legal. A gente é super fã do trabalho de vocês, e tanto é que quando a gente pensou nessa pauta, nessa matéria, a gente pensou que tinha tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Trazer realmente essas mudanças. E entrando um pouquinho mais, né, no assunto da nossa pauta hoje, qual você acha que foi o maior desafio que a pandemia, que o isolamento social, que eles trouxeram para o negócio de vocês hoje? Nossa, eu lembro como se fosse ontem, sexta-feira, 13 de março, o dia que a gente se reuniu, tinha acabado de entregar a expansão do escritório da WIMI, que a gente fez uma expansão na sede de Campinas, e a gente estava lá na primeira reunião nesse espaço novo, foi a primeira e única vez que a gente usou o espaço, justamente para falar, gente, o gato subiu no telhado, a gente vai precisar se reinventar, né? E a WIMI, mesmo nascendo da inovação, né, tendo a inovação no seu core, também teve um baque, né, com a pandemia. Eu acho que todas as organizações, em maior ou menor grau, tiveram um impacto, né? E o impacto para a gente foi muito porque mais de 90% dos projetos, dos cursos, dos workshops que a gente conduzia, eram todos presenciais nos nossos hubs. A gente tem escritório em Campinas, em Florianópolis, São Paulo, Ribeirão Preto, estava abrindo de Uberlândia, e de repente veio a pandemia. Tinha acabado de aumentar 50% do quadro de colaboradores contratados entre fevereiro e março. Então, imagina a gente assim, nossa, 13 anos, gente, e agora, né? E a gente era, né? Foi na sexta-feira a gente falou: bom, para a gente sobreviver, a gente precisa converter tudo para o digital e precisa ser muito rápido. Então, o primeiro baque para a gente foi manter os projetos que a gente tinha. A gente estava com mais de 40 projetos rodando naquele 13 de março, né? Então, a nossa preocupação era perda de contrato, cancelamento de projeto, ou mesmo postergar, né? E aí a gente fez um hackathon de 48 horas com boa parte do time da WIMI,
Falar, gente, agora a gente tem que fazer aquilo que a gente vende, tem que fazer para a gente mais do que nunca. A gente precisa rapidamente entender o que está acontecendo. Então, conversamos com clientes mais próximos, como que estava sendo e tudo mais. Adaptamos a jornada dos nossos projetos, das nossas soluções, dos nossos serviços para um ambiente digital, para que segunda-feira a gente já tivesse um protótipo para testar. Então, foi insano o que a gente fez. Quando eu olho para trás, eu falo, gente... E eu lembro, assim, de falar, gente, acabou, né? O que vai acontecer com a gente? A gente conseguiu, né? Então, felizmente, assim, acho que o principal desafio foi digitalizar uma experiência que sempre foi presencial, e a experiência para a gente na UIMI, e você que já teve oportunidade de conhecer e tudo mais, experiência muda o jogo para a gente, né? Então, faz parte da nossa proposta de valor, e existe uma lógica racional por trás disso, porque uma boa experiência, ela muda o engajamento e muda o resultado de um time. Então, por isso, a nossa experiência no presencial sempre foi encantadora. Então, o nosso desafio era, como eu consigo levar o engajamento, a colaboração e o resultado dos projetos para uma esfera digital? Então, falou, nossa, aquilo que a gente estava pensando lá no futuro do futuro da UIMI, gente, é hoje, né? Hoje, então, chegou. Foi o primeiro desafio, assim, que a gente teve que enfrentar na marra mesmo, né? E felizmente deu certo, tá dando certo, continua dando certo. Não, mas eu acho que é isso, assim, todo mundo se viu num contexto que era ou vai, entendeu? Mas aí, falando nisso de experiência, que você já puxou esse assunto, né, experiência do cliente, realmente priorizar, colocando ele no centro, como que vocês contornaram esses desafios que apareceram ao longo desses meses? Qual que é a estratégia que foi adotada? O que mudou, assim, para adaptar realmente toda essa experiência para o digital? Bom, o que a gente fez e continua fazendo, tá? Porque para mim, acho que a gente aprendeu mais do que nunca aquilo sobre o que a gente sempre falou. A proposta de valor de uma empresa, de uma organização, ela está sempre em beta, né? Então eu não posso achar que aquele meu modelo de negócio, meu produto, meu serviço, minha experiência, ela está escrita em pedra e ela nunca vai mudar. Não, ela está sempre em beta. E nunca esteve tão em beta, né? E quando a gente parou e começou a encarar a nossa experiência, que faz muito parte da nossa entrega, da nossa proposta de valor, como algo que está vivo, a gente encarou os desafios e foi aplicando como se eu estivesse trazendo a lógica de desenvolvimento de software para uma experiência que antes era física e agora era digital, porque igual a um software, né, qualquer experiência, seja ela offline ou online, ela é um processo, né? Então, tem etapas, tem conexões, tem gargalos, né? E quando a gente mapeou essa experiência como um todo, olhou os gargalos, falou onde a gente vai ter problema ao longo do digital. Como a gente concorda, como que a gente contorna, qual que é o priorizado. A gente tem um backlog constante de melhorias da experiência que a gente vai aplicando, né? E esse backlog constantemente abastecido também de acordo com o feedback dos clientes, né? Então, o MVP que a gente tinha no dia 16 de março, a gente já trouxe para testar com os clientes, né? Então, a gente falou, olha, não vamos parar, vamos testar, né? Vamos testar com a gente, vamos ver se funciona. E à medida que a gente foi testando e foi dando certo, a gente foi aprimorando, e isso trouxe para a gente, mais do que nunca, essa revisão constante, o aprimoramento constante da experiência. Então, hoje a gente trata dessa forma. Surge um novo desafio, jogo com o meu backlog, melhoro. Eu tenho melhorias que são do time de projetos, né, que precisam, eu posso melhorar a condução de um workshop ou da interface com o cliente, o tipo de framework de ferramenta que a gente usa, ou mesmo na comunicação muito antes, porque a experiência ela começa muito antes e termina muito depois da entrega do meu produto ou serviço, né? Então, desde aquele primeiro contato, né, a pessoa saber que a UIMI existe, com o conteúdo, e ela tá procurando informações sobre inovação, aqui já começa a experiência, né? E a gente também trouxe toda essa experiência da área de marketing e vendas, inclusive, da qual eu sou responsável,
para o online, para o digital. Então, nossa, que tipos de conteúdos a gente precisa trazer? Como que eu atualizo isso? Quais são os formatos? Em que mídias? Para quem? Como eu distribuo? Então, a experiência ela foi analisada desde esse primeiro contato até o pós-venda também, porque todos os projetos que estavam terminando precisavam ter continuidade nesse novo contexto. Então, tudo isso foi tratado assim, é um processo muito longo e toda empresa tem uma jornada de compra e uma experiência correspondente, né, para o cliente, longa e complexa. E o que a gente fez foi priorizar o que estava doendo mais, onde estava gerando mais impacto. E aí a gente foi do primeiro MVP à experiência que está rodando hoje, né, sempre em melhoria contínua. Poxa, que legal. É uma história muito muito legal de ser contada, assim, como que veio transformando. E como que os clientes, né, ainda mais sendo grandes corporações, como que eles reagiram a isso? Teve um retorno positivo? Eles se surpreenderam? Eles se surpreenderam super. O que aconteceu, na verdade, de meio de março até final de abril, a gente sentiu uma paralisia, né? Então, o que aconteceu com boa parte das grandes corporações foi um baque, né? E para todos nós, inclusive como pessoas, né? Falou, gente, isso aqui está acontecendo mesmo, não parece um filme, né? E muita adaptação, muita necessidade de se adaptar rápido, mas a primeira reação ela é de paralisia, né? Então, falou, putz, será que se eu ficar quietinho aqui vai passar? Né? E o fato da gente ter ido proativamente conversar primeiramente com os clientes que já tinham o projeto rodando, né? E a gente foi conversando, falou, olha, a gente tem como rodar no digital. E aí no começo eu falava, puta, não vai dar certo. Não é boa, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí o que a gente fez? A gente, de novo, trouxe muito da nossa essência. A gente falou, e se a gente testar? Vamos testar junto? Se der errado, a gente retoma quando vou retomar, não tem problema. Mas e se der certo? Então, o que a gente fez foi justamente propor esse teste. Eram 42 projetos rodando. Então, falou, vamos testar o próximo workshop, o próximo touchpoint, vamos fazer no digital? E o que desses 42, acho que foi um ou dois que falaram, não quero, mas em maio, depois a gente já retomou, o resto todos toparam. E o teste, ele é a forma de você diminuir essa fricção, né? A partir do momento que a gente testou e deu certo, você falou, não, pô, dá para fazer assim, ó, só ajustaria aqui, aqui e ali. E a gente foi construindo essa experiência junto com o usuário, junto com o cliente. Então, cada cliente foi dando mais feedback. Então, na próxima já vamos fazer assim, vamos fazer assado. E a gente foi ajustando, né, essa rota de desenvolvimento. E aí um ganho colateral que todo esse teste junto com os nossos clientes trouxe para as empresas foi justamente aprender a trabalhar e colaborar de forma remota, né? Porque muitas empresas, por exemplo, teve o caso de uma empresa que trabalha com a gente que tanto não tinha o costume de home office que os funcionários, boa parte dos funcionários não tinha notebook. Então, do dia para a noite, eles tiveram que comprar 500 notebooks, porque era tudo desktop, né? Então, olha o baque, né? Eu estou falando de uma organização de 10 mil funcionários, né? Então, a gente se deparou com um cenário de adaptação e nos adaptando junto com eles. Então, aquilo que a gente colocou para testar nos projetos em andamento, isso também acabou reverberando de forma positiva em outros times, outros projetos, em outras interações dentro das empresas. Então, isso acabou funcionando muito bem. E outro ponto que deu muito certo foi que, como a gente também adaptou a nossa comunicação muito rapidamente, foi coisa de uma semana, e a gente já estava falando, gente, ó, o IME já está rodando digital, bora, não, vamos falar aqui sobre como contornar a paralisia e tudo mais. As empresas viram na gente um porto seguro de continuar conversando sobre isso, né? Só que, do ponto de vista de venda, o que aconteceu é que aquele funil de vendas que eu tinha antes, ele praticamente zerou, porque muitos projetos foram despriorizados, mudaram de foco, budget cortado, né? E a gente começou o nosso funil de oportunidades do zero, foi praticamente do zero, assim. E a gente foi, inclusive, trazendo uma nova oferta, né? Então, falou, peraí, eu consigo usar métodos ágeis, eu consigo usar o design, eu consigo trazer inovação para resolver seu problema de agora, para você, enquanto organização, enquanto time, enquanto modelo de negócio, se adaptar ao que está acontecendo.
E aí, isso deu um match muito legal, e foi quando em abril a gente começou, final de abril a gente começou a ver a luz nesse fim do túnel, né? Então a gente pegou na mão dos nossos clientes e falou, peraí, qual que é o problema que você tem agora? Então, por exemplo, teve a West Rock, que trabalha no mercado de papel e celulose, eles precisaram adaptar o plano deles de gestão dos sites Fabris, com mudanças, né, na base do dia, na base da semana, né? E grandes empresas estão acostumadas a trabalhar com a estratégia como algo de anos, né? 5 anos, 1 ano que seja, né? Como que você muda completamente a estratégia na base semanal? Falou, não, peraí, a gente consegue te ajudar, né? Então a gente desenvolveu uma jornada de reprogramação de curto prazo de estratégia. E a gente usou esse formato não só para remanejamento e repriorização em sites Fabris, como em melhorias de estruturas de vendas e processos de vendas, como na melhoria interna de times, com recursos humanos. Então, a gente foi adaptando a nossa oferta também. Falou, peraí, todo esse conhecimento que a gente tem pode também ajudar as empresas. E aí a gente começou um funil do zero, mas trazendo outras formas, né, de nos conectarmos para resolver os novos desafios que tinham, né? O desafio que tinha antes não é que ele deixou de existir, mas mudou a cara. E se a gente não se adaptasse também na nossa entrega, a gente tinha muito risco de ficar para trás, né? Então, acho que a sorte que a gente teve foi de responder rápido, de construir junto com o cliente nessa jornada, né? Para que a gente tivesse essa conexão selada desde o início para agora. E agora a gente está num momento de retomada muito bom, inclusive. Que legal, que legal. E se você pudesse resumir, né, tudo que aconteceu este ano, nos últimos meses, como que você gostaria de contar a história da WIMI nesse ano aí de 2020? Sabe que a gente passou por essa reflexão no final de junho, começo de julho, né? A gente, acho que foi um trimestre, eu estou falando a parte boa, né? Mas isso não quer dizer que foi fácil, né? Foram muitas madrugadas, né? Muitas noites mal dormidas, medo de demitir pessoas. Felizmente a gente não demitiu ninguém, conseguiu proteger o time, né? Então foi um trimestre em que a gente virou a empresa de cabeça para baixo, de baixo para cima, né? E foi necessária muita resiliência, né? Aí, no final de junho, quando as coisas já estavam começando a entrar nos eixos mesmo, né? Falou, putz, não, agora já voltamos nossa rota de crescimento, né? E conseguimos fechar, inclusive, o Q2 crescendo em relação ao ano anterior, né? A gente falou, nossa, a gente precisa preparar para a retomada. Mas, na verdade, não é uma retomada, porque a WIMI de antes, a WIMI de 12 de março não existe mais. Mudou completamente, né? O plano que a gente tinha para esse ano, o plano de expansão, ele tinha como base outras hipóteses que não existem mais, né? Insights, hipóteses que não existem mais. Então, não é uma retomada. Para mim, o que aconteceu nesse período foi um chacoalhão para um recomeço. A gente reconstrói a empresa de um outro jeito. Nossa proposta de valor está diferente. A gente nunca... Imagina que a gente estava fazendo a expansão nossa territorial, física, né, por cidade. Aí eu tenho a WIMI Campinas, eu tenho a WIMI São Paulo, tenho a WIMI Ribeirão, a WIMI Floripa. Hoje não faz mais sentido isso, porque eu posso entregar projeto em qualquer lugar, porque está tudo digital. Eu quebrei uma barreira que a gente nem estava cogitando quebrar, né? Então, e isso traz uma empresa diferente, com tipos de conexões diferentes, com habilidades, competências diferentes. Hoje a gente, felizmente agora, a partir de julho, a gente já voltou a recontratar, e ao contratar a gente buscou diferentes perfis, então mudou tudo. Então, para mim, a história da WIMI nesse ano é uma história de reset, né? Como se a gente tivesse apertado, né, um botão de reset para recomeçar. E eu sinto que hoje a gente está em um outro lugar, diferente, que a gente nunca tinha previsto. Se você perguntar onde a gente vai estar daqui 6 meses, eu não faço a menor ideia. A gente tem bons palpites, mas a gente não faz a menor ideia. Mas o ponto é que a gente conseguiu agora, nesse recomeço, se adaptar muito mais rápido do que a gente já se adaptava antes. E isso traz uma vantagem competitiva para a gente diferente, né? E uma conexão das pessoas diferentes também. Então, quem passou, assim, a gente estava conversando, né, também, muito no momento de reflexão, para a gente criar laços, é preciso a gente comer muito sal e açúcar junto, né? E geralmente isso demora anos.
E a gente fez isso em 3 meses, nossa, com o ponto de abamatou, de comemorar vitórias que a gente nem imaginava comemorar. E ao fazer junto isso, né, o núcleo da empresa se aproximou, a gente acredita mais no nosso propósito, a gente se viu ajudando outras pessoas, né, descomplicando essa mudança, que foi mais mudança do que nunca, né? A gente realmente complicou a mudança para impulsionar organizações e pessoas, tanto a gente quanto quem tem uma interface com a gente, quem consome um conteúdo nosso, a quem faz um projeto de 1 ano com a gente. Então, reforçou o nosso propósito, mas o como, né, o porquê está mais forte do que nunca, mas o como e o que, isso mudou completamente. Então, uma história de recomeço, de ligação muito forte, para aguentar o que é para a partir de agora, falando, eu acho que pior que isso vai acontecer. Então tá todo mundo mais calejado, comendo muito sal e açúcar junto, e pronto para o que der e vier. Acho que tá todo mundo, acho que aconteceu tudo que ninguém imaginava, e agora, o que vier, estamos batendo no peito, né? E agora a gente está terminando já, a gente está chegando no finalzinho. Eu tenho mais uma pergunta, que na verdade não é uma pergunta. Eu queria que você deixasse alguma dica, algum recado, uma palavra para outras empresas que também querem se inspirar na história de vocês e contar boas histórias em 2021, no ano que vem. Porque a gente ainda tem uns meses aí, não acabou ainda, tem 3 meses, é muita coisa. E aí eu... Oi? Ainda tem pano para manga ainda o que está acontecendo. Sim, né? Nossa! Então eu queria que você deixasse esse recado aí. Claro. Uma coisa que eu aprendi, acho que quando a gente na UIMI fala muito sobre customer centricity, em realmente projetar uma organização centrada no cliente, né? Isso é muito mais fácil você fazer, você falar na teoria do que você aplicar na prática. E para mim, o diferencial nosso, a forma como a gente sobreviveu, foi levando cada aspecto de uma cultura customer-centric, mas na unha, né? Mais do que nunca. Porque se eu... inclusive, a gente fez muito isso com base num livro que se chama, de um professor de Harvard, chama Ranjay Gulati, chama Reorganize for Resilience. Reorganize para resiliência, né? Esse professor, ele estudou várias crises ao longo do último século, né? E ele percebeu que, no momento da crise, o comportamento mais usual das organizações é se solidificar. Então, o que eu faço? Eu protejo tudo que eu tenho. Olha, não, congela gasto, congela tudo, congela projeto. Olha, se tudo der certo, vamos entrar num modo hibernação aqui e a gente vai sair do outro lado, né? Com isso, né, se a gente proteger essa estrutura, a gente vai sair do outro lado. Só que o problema disso é que a ressaca no retorno é muito grande. Então, porque você volta para um mundo que é diferente. E se você fica com uma estrutura sólida, né, pegando a analogia de estado físico, o sólido pode não se adaptar, né? Eu mudei o contexto, né? Eu mudei meu recipiente. O sólido, se ele ficou muito sólido, ele não vai se adaptar. No extremo oposto, eu tenho o estado gasoso, que é sair fazendo tudo ao mesmo tempo agora já, sem o mínimo de coesão. E isso acontece muito em empresas em estágio embrionário, né? De você falar, não, gente, cada um testa alguma coisa, vamos ver, uma hora vai dar certo, né? Só que se eu tenho essa falta de... Se não tem uma coesão mínima, a chance de eu dissipar é muito grande, né? E empresas que são muito sólidas ou que são gasosas, né, que se dissipam, são as empresas que têm a maior probabilidade, ele está falando de 91% das empresas, que não se adaptam a um novo contexto. O que se adapta? Quem se adapta é o líquido, é o flexível, né? Eu consigo me adaptar a uma mudança de contexto, uma mudança de recipiente, mas eu tenho uma coesão mínima que me mantém unido ali, né? E essa adaptação foi fundamental. Como que eu crio essa adaptação? Como que eu faço parte desses 9%? E a gente falava isso como um mantra pra gente. Gente, a gente vai sair disso aqui nos 9%. Então, o que a gente fez? A gente fez um contrassenso. Falou, não, a gente não vai parar, a gente vai acelerar.
Agora é a hora da gente dar todo o nosso sangue, entender o nosso cliente, se adaptar a essa proposta a nossa proposta de valor, a experiência, o serviço, o nosso modelo de negócio. A gente tem que construir junto, mas tendo o cliente, a coesão nossa, foi sempre tendo o nosso porquê de descomplicar a mudança para impulsionar organizações e construindo, olhando, projetando e implementando uma organização que, de fato, sob a ótica do cliente, né? Então, a gente não ficou se balizando em fulano, ciclano, beltrano. Falando, não, se eu entender meu cliente e eu construir a partir disso, a gente vai conseguir perseverar. E a gente não faz isso congelado. A gente faz isso se adaptando. Então, o meu conselho que eu dou, e se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas isso foi uma fórmula que funcionou muito para a gente e muito para outras empresas que acreditaram nessa fórmula com a gente, né? De trazer mais fluidez, mais agilidade, mais liquidez para a operação. Eu preciso de uma operação mais ágil. E essa operação mais ágil, ela se auto-organiza com base no cliente, sob a ótica do cliente. Então, parta dali. Então, ainda tem muito tempo para a gente entender o que mudou, o que está mudando e o que ainda vai mudar para o meu cliente e entender se a minha proposta de valor tem match com isso. E se não tiver, a gente precisa mudar aos poucos, continuamente, priorizando, né? E fazer isso de forma contínua. Não é a foto de hoje é a foto de hoje. A foto daqui 3 meses é a foto daqui 3 meses. E ter sempre esse olhar atento, né? E isso faz parte do estado líquido, esse olhar atento e ágil. E co-criado com o cliente, foi o que conseguiu fazer com que a gente saísse do outro lado, né? Melhor do que a gente entrou. Então, essa é a última dica que eu deixo. Nossa, muito legal, faz total sentido toda essa analogia aí. Eu acho que é isso mesmo, a gente realmente vê os cases de sucesso, assim, desse ano, dessas empresas que realmente se permitiram estar nesse estado de liquidez mesmo. Bom, Carol, é isso. Eu queria agradecer muito essa entrevista, esse papo, foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que quem assistir, quem lê a nossa entrevista também vai aprender muito, vai se inspirar bastante na história de vocês. E é isso. Muito obrigada. Quem quiser se conectar comigo por LinkedIn, principalmente LinkedIn, né, que eu uso mais, fiquem à vontade. Eu adoro conversar, compartilhar e trocar boas práticas aí na inovação e no enfrentamento desse momento conturbado que a gente está. Obrigada pelo convite. Espero que o material ajude outras organizações também. Opa, com certeza. E você que assistiu esse vídeo, se você gostou, deixa um like aqui pra gente, se inscreve no canal, ativa a notificação e também acompanha, né, as redes sociais da UIMI, que eles compartilham vários conteúdos legais sobre inovação, tecnologia, várias dicas muito valiosas, e da Assertiva, que também a gente sempre está postando vários conteúdos interessantes para o seu negócio, tá bom? Até mais!